para falar sobre os 50 tons de cinza, a gente recebe aqui no estúdio Arlete Gavranic, que é psicóloga especialista em terapia e educação sexual. Arlete, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar com você. Muito obrigado por ter vindo. Arlete, por que esse livro está fazendo tanto sucesso? Me explica. Eu acho que o segredo desse livro é que ele mexeu com o imaginário feminino, né? Ele é um conto de fadas moderno, né? Na verdade, é a história do conto de fada, onde a menininha, ainda virgem no fim da universidade, né, encontra um homem bonito, sensual, rico, poderoso, que a seduz, né? Então, assim, é um conto de fada moderno. Ele não chegou num cavalo branco, mas numa SUV preta. Chegou com tudo. O protótipo do masculino. Ele mexe com o imaginário do desejo da mulher por esse homem poderoso, por um homem sensual, charmoso. Não tinha como não seduzir. Você concorda que o livro tem uma pitada sadomasoquista, ou que o livro é sadomasoquista, ou você acha que há um exagero nessa definição? Olha, eu acho que as pessoas que descrevem esse livro como sadomasoquismo não conhecem o que é uma relação sadomasoquista, né? Eu vejo o Christian Grey, o personagem aí poderoso do livro, como uma pessoa que tem uma neurose por poder, por controle. Ele é bem obsessivo com a questão controladora. Mas ele não é um sádico, né? Ele pode, no livro tem lá a descrição do quarto, que eles chamam de quarto vermelho da dor e tal, mas tem apetrechos, né? Apetrechos que são usados em muitos jogos sensuais entre casais, independente de serem casais que mantenham um padrão sadomasoquista. Alguns jogos sensuais, onde tem uma algema, onde tem lá um chicotinho, onde pode ter a experimentação de outros estímulos sensoriais. Mas não que isso tenha a ver com sofrimento e causar sofrimento, que é a característica básica, né? O sadomasoquismo é alguém provocar sofrimento e ter prazer com esse... Sim, o sádico, ele tem uma preocupação específica em gerar dor e sofrimento no outro. É disso que ele tira o prazer, né? Por isso que a gente fala, é um prazer sádico, ele está tendo o gozo em ver o outro sofrer. O personagem do livro, ele tem toda uma preocupação de não ultrapassar o limite do outro, né? E mostrar para o outro que existe uma excitação no desconhecido. Então não é que ele fica gerando prazer com dor, né? Ele tem muito mais prazer nesse controle, nesse mostrar o caminho, nesse abrir as portas das experiências para novas experiências, do que propriamente dito na questão em se sentir no controle, acima de tudo. Esse é o básico. E você gostou do livro, Arlete? Você como uma leitora, uma mulher, e você como psicóloga, olha, você como gosta psicóloga, analisando toda essa contextualização, esse marketing que estão fazendo em cima dele, que seria um romance com questões sexuais fortes, eu diria para você que eu achei fraco. Como sexóloga, eu acho que assim, sadomasoquismo ali não tem nada, né? O que tem são algumas cenas, Jairo, que eu acho que todos os homens deveriam ler, né? O livro inteiro ou algumas páginas específicas? Das 400 e tantas páginas, eu daria aí umas 15 para os homens lerem. Por que você acha importante os homens lerem essas 15 páginas? Porque são descrições sensoriais de cenas sexuais, do tipo de carícia que ele faz, do tipo de pegada que ele tem, e que eu acho que fazem muita falta aos homens, né? Essa é uma reclamação comum que a gente recebe no consultório, né? As mulheres reclamam demais da falta de pegada, da falta de carícias, tanto preliminares quanto das carícias pós um ato sexual, né? E a descrição no livro, sensorialmente, é muito interessante. Então eu brinco que dá para fazer um manualzinho para que alguns homens possam estar ativando a sua criatividade, o seu sensorial. Nesse sentido eu acho interessante, mas aí a gente cai de novo numa grande questão. Esse livro foi escrito por uma mulher. Isso é uma questão, né? Que eu queria dizer. Foi escrito por uma mulher e 95%
95% do público que indicam as pesquisas, dos leitores, são mulheres. Você viu os homens falando lá naquele videozinho que a gente viu no começo, que eles acham que o livro é meio de mulher mesmo, assim, eles têm uma certa resistência, acho que são até curiosos, mas tem uma certa resistência em ler. Eu diria para você que é uma leitura chata para o homem. Ela é muito detalhista. É a análise que eu faço, que a James nos perdoe, né? Mas eu acho que é uma leitura até um pouquinho cansativa. Ele não é aquele romance que te envolve o tempo inteiro, que tem um suspense, que tem uma coisa cativante. Eu diria que é uma leitura difícil para os homens, né? Os homens têm uma tendência mais objetiva mesmo, né? Um livro de 400 e tantas páginas, que talvez se tivesse 150, condensado essas cenas mais picantes, mais sensuais, estaria bem legal. Quer dizer, quem está lendo basicamente é o público feminino e as mulheres um pouco mais velhas, né? E me engano, o livro está sendo assim, mais lido pelas mulheres a partir de 30, 40 do que as meninas mais jovens, as meninas que são até retratadas talvez no personagem lá no... Olha, eu tenho visto os dois lados. Eu tenho visto muito essa moçadinha aí de 20, 22 anos lendo, né, alimentando a sua grande expectativa de também encontrar o seu Christian Grey. Seu príncipe encantado. Né? Mas eu tenho visto muito a mulherada a partir dos 40 anos lendo e talvez até parando um pouco para refletir e para ativar em si mesmas essa coisa da sensualidade. Porque isso é um dado interessante a gente pensar, né, Arlete? Assim, as mulheres que têm hoje 40, 45 anos, estão casadas há 10, 15 anos, uma relação mais estável há 10, 15 anos. Qual o lugar, né, que tem nesses relacionamentos para essa mulher de hoje, que você vê de 40, 45 anos, a mulher brasileira típica, para a sensualidade, para explorar novas questões na sexualidade? Você acha que ela está aberta para essas novas possibilidades ou ela ainda está muito fechada, ainda tem muita vergonha, ainda fica muito no que está acostumado a fazer? Eu acho que se a gente tirar algumas interferências que algumas religiões mais rígidas, né, geram essa coisa mais fechada nessa mulher, mais impeditiva de buscar prazer, a grande maioria das mulheres nessa faixa de 40, 45 anos, elas estão em busca, assim, de reciclar suas próprias relações. Você sente isso hoje? Tem essa abertura? Pelo menos a grande busca que eu vejo, tanto no que eu recebo como consultora de sexo aqui pela internet, quanto que eu recebo no consultório, né? As mulheres estão em busca de rever os seus próprios sentimentos, os seus próprios preconceitos, né, de rever a sua postura na sexualidade, mulheres que antes não se atreveriam a determinadas variações sexuais, querendo buscar, querendo aprender. Basta ver o sucesso que os cursos aí de dança sensual, de striptease, o sucesso que esse livro está fazendo, né? Dessas mulheres poderem, através dessa personagem, olhar e falar assim, poxa, dá para experimentar alguma coisa um pouquinho diferente? Então, nesse sentido, você acha que ele talvez se encaixe? Ele talvez aguce nessas mulheres essa coisa da excitabilidade que às vezes vai se perdendo, né? Eu acho que essa é uma questão muito interessante. E nesse sentido, assim, é uma coisa meio universal, né? Que o livro fazendo sucesso, ou vendendo muito em vários países, né? Quer dizer... eu acho que mexe com o arquétipo, né? Tanto feminino, de ser seduzida, né? Essa menina, a Anne Steele, é uma menina. A descrição que eles fazem dela é de uma garota que está se iniciando na vida, né, afetiva e sexualmente, e que encontra um príncipe encantado que traz para ela inúmeros presentes. Então olha como se aguça a coisa do ser desejada, do ser cortejada, né? Mexe com um arquétipo mesmo feminino, do ser seduzida. E ao mesmo tempo mexe com esse arquétipo do masculino, né? Deste homem varão, viril, poderoso, né? Que chega controlando, mas ao mesmo tempo sendo gentil, sendo suave. Duas questões que eu queria refletir com você a respeito do livro. Você acha que a postura dela ao longo do livro
é muito passiva, assim, e não condiz com a postura que a mulher hoje busca na sexualidade, assim, ser conduzida, ser levada, ser guiada. Hoje a gente vê uma mulher que, né, corre mais atrás, que quer descobrir. Você sente assim uma postura um pouco passiva dela no livro? E mais, assim, você acha que o livro em algum momento traz alguma questão que possa... tem a história dos tapinhas, da chinelada. Você acha que isso pode ter na cabeça da mulher hoje? Seria bem aceito ou isso pode ser visto como violência, como agressividade? Acho que são duas coisas importantes, né? Eu acho que essa personagem, a Anne Steele, ela tem uma característica um pouco imatura para a idade, né? Nós estamos pensando aí fim de universidade, uma mulher de seus 22, 24 anos por aí, né? Se inserindo no mercado de trabalho. Falta um pouco de malícia na personagem. Ao mesmo tempo, eu diria que a gente para pensar e fala assim, aquela garota que está numa cidade do interior, que vive sozinha, que não tem uma malícia que foi aguçada na própria fase de adolescência. Uma certa imaturidade. Vejo isso na personagem, sim, né? Que está se iniciando. Né? Eu diria que do ponto de vista psicoemocional e psicossexual, ela, se você descrevesse que ela tinha 16, 17 anos, eu aceitaria bem, né? Porque é uma fase de descoberta, de desenvolvimento dessa sensualidade, da própria sexualidade, do aprender a sentir. Então, nesse sentido, eu acho que faltou um pouquinho da maturidade. Né? As britânicas, eu não sei se elas estão tão ingênuas assim quanto a James descreveu, ou se esse foi uma transferência dela, né? Uma questão do lado menina que ela trouxe. Né? Aí nós já estamos querendo analisar a autora. Agora, eu acho que tem uma questão importantíssima que você trouxe. Né? Sempre que a gente fala na variação e num personagem ou numa relação com um homem qualquer que seja ele, onde existe uma relação de controle e de dominação, a gente tem que ter o limiar até onde isso tem um aspecto saudável da relação. É um jogo, todo jogo de sedução é um jogo em que existe o controle. Em alguns momentos esse controle está no feminino que está seduzindo, em alguns momentos está naquele que está fingindo ser seduzido para conquistar alguma coisa. Né? Agora, quando entra a questão da violência, né, o tapinha não dói, dessa prática onde outras experiências sensoriais possam fazer parte, eu acho que a gente aí tem que ter o cuidado, né? Porque não é só uma violência física que nos preocupa, mas é muito da questão da violência psicológica, né? Que entra até o assédio moral. Né? Então, uma relação de dominação, né? Eu vou dizer para você que em alguns pedacinhos do livro eu dizia assim, aqui está adoecendo, né? Porque a gente pode parar para pensar naquela mulher que sofre numa relação mais violenta, mais possessiva, né? Algumas até com a violência doméstica, com a questão da agressão física, mas que existe um afeto e uma idealização que ela não consegue se libertar daquele parceiro. Né? Então, alguns homens conseguem provocar em algumas mulheres uma coisa meio apaixonante, meio doentia. E eles fazem o quê? Que essa é uma preocupação sempre que eu tenho quando eu lido com questões de violência sexual e de violência emocional. São pessoas que alternam a posse mais agressiva, né, que tolhe o direito do outro, com o afeto, com a carícia. Né? Então, ao mesmo tempo que isso aqui me faz mal, isso aqui me acolhe e me conforta. Então esse é o padrão de criação de neurose. Né? E as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade de romper, né, com esse padrão que é doentio, né, porque tem medo de ficar sem aquele conforto.
E às vezes tem até o medo de abandonar o outro, porque olha para o outro como um doente, né? Nossa, ele não sabe viver sem ser possessivo, sem ser controlador, né? E se eu abandonar esse outro, coitadinho, o que vai ser dele? Né? Na verdade, já virou uma relação... Fica aquela coisa, né, dúbia e confusa. Sim, aí nós estamos falando de uma relação de dois lados, um controlando o outro, e isso é muito complicado. Você acha que quem gostou do livro quer, enfim, ter essa condução? A mulher que gostou desse livro está procurando alguém que a conduza, que a leve a descobrir os caminhos? Revelaria uma tendência assim da mulher querer ser mais submissa, ou querer estar mais sob controle, ou não? Isso é bobagem. Gostou porque... Eu acho que de uma forma ou de outra, o que o livro abre para as pessoas é a questão do sentir-se desejada, né? Eu acho que as pessoas que gostaram do livro, aquelas que se encantaram demais, precisam parar e pensar, nossa, como a minha vida sexual tá faltando sensualidade, tá faltando toque, tá faltando mistério, tá faltando variação, né? Então eu acho que vale muito essa reflexão, porque sentir-se desejada é uma coisa que agrada a qualquer pessoa, seja homem ou mulher, né? Então assim, sentir-se desejada, sentir-se paparicada dentro de uma relação, quem não quer, né? Agora, se for um livro que trouxe para você uma excitabilidade demais, um sentido demais, eu diria que mais do que gostar de sadomasoquismo, porque eu não entendo esse livro como uma prática sadomasoquista, né? Eu diria que essa pessoa precisa parar e repensar a sua própria sexualidade, né? Será que eu estou sendo tão passivo na vida que eu não estou realmente me permitindo viver coisas novas, experimentar coisas novas, variar o lugar, a posição, a lingerie, a brincadeira, a fantasia que alimenta essa relação, né? Porque a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande para qualquer casal, né? Isso aí. Gostou então? Eu diria que vale a pena, principalmente essas cenas, os homens todos deveriam estar lendo. A pegada dele é muito bem descrita, mas é descrita por uma mulher, né? Uma mulher descrevendo como gosta de viver a questão da pegada. Pode ser um excelente guia para os homens nesse sentido. E você recomenda para as mulheres essa história de pornô para mamães? Isso não, né? É um livro para todo mundo, né? Gente, é um livro para quem está afim de um romance. Desculpa a minha franqueza, eu acho assim, não vá com tanta expectativa. Tem muitos outros romances que têm cenas muito mais picantes, muito mais envolventes, que também vão mexer com a fantasia da mulherada, né? Mas esse é um conto de fada moderno. Tá certo. Arlete, muito obrigado pelas tuas contribuições, pela tua ajuda. Acho que muita gente aí que leu vai entender mais, e quem não leu talvez queira até entender o que está acontecendo, né? Que tem esse romance aí de tão especial. Eu acho que o principal é a gente tirar essa fantasia de que aquilo é uma relação sadomasoquista. As pessoas não têm a noção do que é um sofrimento numa relação sadomasoquista. Aquilo é uma relação de sedução, de controle, nada mais do que isso. Ótimo, Arlete, muito obrigado aí pela Obrigada a você, foi um prazer, Jair. Obrigado. Pessoal, o Saúde de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais novidades para vocês. Valeu e até a próxima.